Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. E aí, galera? Vamos começando o Agro e Prosa, o seu podcast que fala do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e tenho um programa de rádio com entrevistas diárias. Algumas delas estão aqui no Agro e Prosa. São convidados fantásticos, com muito conteúdo e de bastante qualidade. Sem mais conversas, vamos então ao Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Rodrigo Lopes Ferreira, que é engenheiro agrônomo com mestrado em produção vegetal. E o tema da nossa entrevista será manejo e prevenção da ferrugem asiática. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Divino, boa tarde. É uma satisfação estar participando do programa. Sou um ouvinte assíduo, sempre que posso nós estamos ouvindo e obtendo mais informações. É um programa muito interessante, traz informações importantes e a parte que eu mais acho interessante é as histórias, né, dos produtores, daqueles percursores da nossa agricultura, daquele pessoal que abriu aí, cerrado para o sucesso que nós somos hoje. Grande abraço, obrigado aí pelo convite, por poder participar e estar interagindo com vocês aí. É um prazer ter você aqui, com certeza essa é a primeira de várias outras vezes que você estará conosco. Rodrigo, antes de nós falarmos da ferrugem, vamos falar um pouco de você. Você é aqui mesmo de Rio Verde? Então, eu sou natural da cidade de Iporá, né, que fica aqui pertinho de Rio Verde, mas já resido em Rio Verde há muitos anos, né? Meus pais vieram para cá, praticamente eu menino, para estudar e desde então nós fizemos o estudo, a graduação, a pós-graduação, tudo aqui na cidade de Rio Verde. Hoje é a minha casa principal aí. Como que foi a sua opção por agronomia? A nossa família é praticamente do campo, né? Tem meu pai que é trabalhador rural, minha mãe também é do campo, então tá no DNA o campo. Nós vimos da parte da pecuária, mas com o conhecimento da agricultura a gente foi estudando, foi aprimorando e foi levando para essa área agrícola. Eu estou aí já na área agrícola desde 2008, 2009 quando me formei, 2008 quando comecei na empresa que estou hoje, que é a Checkup Rural, como consultor rural. E desde então a gente vem trabalhando aí com os produtores, nessa região aqui do Sudoeste, temos clientes também no Mato Grosso e clientes que têm fazenda, propriedades em outros estados. Então, nós estamos aí como consultor, procurando aprender e contribuindo aí um pouquinho aí com a nossa agricultura. E falando em check-up rural, deixar um abraço aqui para o Antônio Carlos Bernardes, né? O Antônio Carlos, eu costumo falar que as pessoas podem não concordar com a opinião técnica dele, mas dificilmente eu não vi ainda uma pessoa que não goste dessa pessoa, né? Desse ser humano, que é um amigo, é um pai e a cada dia eu aprendo muito com ele, tanto profissionalmente como pessoalmente. É um cara fantástico, não tem palavras para falar dele. Meu amigo, vamos falar um pouquinho então da ferrugem asiática. De acordo com a Embrapa, a ferrugem asiática da soja ela foi identificada pela primeira vez no Brasil em 2001. E desde 2001 ela é monitorada e é pesquisada por vários centros, né, de pesquisa, tanto públicos quanto privados, né? E segundo o consórcio antiferrugem, a ferrugem asiática foi considerada a principal na cultura da soja. E ela possui um custo médio de 2 bilhões
e 800 milhões de reais por safra no Brasil. É algo muito, muito importante, né, Rodrigo? Sim, Divino. Desde seu surgimento, desde o período em que ela começou realmente, quando ela surgiu para a gente aqui no estado, quando ela começou realmente a causar dano, ela foi muito devastadora. Quem viveu esse período da ferrugem aí, 2003, 2004, quando ela se intensificou os danos na nossa região, a pessoa não esquece. Ela foi e continua sendo aí a principal doença da soja. Tanto tendo em vista os números que você mencionou, do investimento que é feito em estudo em cima dessa doença, e realmente é preocupante. O que a gente tinha de produtos com novos e com eficiência para essa doença, ainda gera cuidado para a gente. Nós costumamos dizer, né, que essa doença aí, ela não deixa de ser importante. Às vezes a gente não tem um dano por ela em um ano, um outro, mas ela gera e merece muito cuidado. Mas é quase que uma certeza que todo ano ela vai aparecer, né? Sim, todo ano nós temos a presença dela. Em alguns anos mais cedo, outros mais tarde, nós aprendemos com o tempo a manejá-la, a lidar com a ferrugem asiática. Algumas atitudes foram extremamente importantes para que a gente conseguisse fazer esse manejo. O vazio sanitário eu considero uma das principais ferramentas de manejo que possibilitou que nós conseguíssemos, que nós conseguimos manter com viabilidade a cultura da soja. Se não fosse... Existem outras ferramentas de manejo também, né, que a gente tem que elencar, mas eu considero essa ferramenta, esse manejo do vazio sanitário de extrema importância. Eu acredito que se não tivéssemos instituído isso aí na nossa região, os danos seriam maiores, seriam ainda muito, muito maiores. Muitas pessoas questionam a eficácia do vazio sanitário e a sua necessidade ainda hoje. Tanto é que vira e mexe, todos os anos, existe aquela, digamos assim, briga para se antecipar o plantio, né, ao término aí do vazio sanitário. Então você considera o vazio ainda uma ferramenta muito importante no combate à ferrugem? Sim, fundamental. Esse vazio sanitário, ele impede, né, que tenhamos soja no intervalo aí, né, que vai de 1º de julho, até dia 25 de setembro para a nossa região. Tendo em vista que nós temos áreas de pivô, que se não tivesse esse vazio sanitário, possivelmente esses produtores estariam trabalhando essas sojas para produção de semente, então agravaria muito mais. Teve uma época, um período que nós tínhamos áreas de soja safrinha aqui na nossa região. E era comum o produtor fazer 6, 7 aplicações e ainda não ter uma eficiência alta. Então, nós acabamos antecipando a tolerância da doença a certos produtos e acabamos perdendo algumas moléculas, né, de eficiência de tanto que foi usado. E o fungo, ele é extremamente... A mutação dele é extremamente alta, então ele vai se adaptando também. Se a gente observar o que nós tínhamos de eficiência dos produtos em anos anteriores, quando começou a ter a avaliação desses produtos, a eficiência era mais alta. Hoje, mesmo os produtos novos, produtos nobres, que eu considero que nós temos hoje no mercado, eles não dão eficiência maior que 70%, 80%. É de preocupar, sim. O vazio sanitário e continua sendo um manejo de extrema importância aí para manejar a ferrugem asiática. Com o vazio sanitário, a quantidade de aplicações diminuiu? O vazio sanitário, ele possibilita, em média hoje nós temos aí 2 aplicações e meia, depende muito da região, depende muito do período que é semeado essa soja, mas ele mantém, né? A gente mantém essas 2 aplicações aí. Não vou dizer que essas 2 aplicações são específicas só para ferrugem. Se pensarmos em ferrugem hoje, grande parte das nossas áreas vão passar sem ter aí dano provocado pela ferrugem. Mas tem regiões onde a semeadura ela foi feita de forma mais tardia, que sim, que essas aplicações aí podem passar de 2, de 3, de 4 aplicações. Depende do período que a doença chegar, que o fungo chegar e o estágio que vai estar a cultura.
Rodrigo, os casos de ferrugem asiática já começaram a aparecer aqui no estado de Goiás. Inclusive, o Oscar Durigan esteve aqui no nosso programa na semana passada e ele relatou que o primeiro caso aconteceu na propriedade dele. Você, inclusive, acho que faz um acompanhamento nessa propriedade? O Oscar Durigan é um parceirão nosso, é um cliente nosso. Ele tem uma área sentinela na propriedade, a qual contribui aí há muitos anos, né, com essas informações e com esse monitoramento de ferrugem para a gente. E nós acompanhamos, né? Nós damos auxílio a ele nessa parte técnica e contribuímos um pouquinho aí. Eu falo que com o Oscar a gente aprende mais do que a gente contribui, né? É uma pessoa de conhecimento, de visão, né, da agricultura diferente. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Rodrigo, nós falávamos no bloco anterior a respeito da propriedade do Oscar Durigan, onde apareceu o primeiro caso aqui do estado de Goiás, né, numa área de sentinela, mas até a última sexta-feira, dia 8, já eram 6 casos relatados no estado de Goiás. Inclusive um outro caso numa fazenda na região de Caiapônia, aqui próximo a nós. Ou seja, já começou uma proliferação de uma forma rápida, né? Sim, e isso, Divino, é muito preocupante, porque esse ano nós tivemos um plantio, se considerarmos uma região sudoeste como um todo, um plantio um pouco mais tarde. E, consequentemente, nós temos aí a soja em um ciclo cedo, ou ela está mais nova nesse momento. Então, a probabilidade dela atingir ou dela crescer na região e causar danos, ela é preocupante, vamos dizer assim. Porque se pegarmos essas áreas mais marginais, as regiões de Rio Verde, nós temos sojas aí que estão aí com 50 dias, 70 dias de plantio, não estão nem na metade do seu ciclo ainda. Então, é uma preocupação, sim. E a gente vê com muito receio o que essa doença ainda pode trazer de preocupação, de prejuízo para a gente esse ano. Temos que tomar muito cuidado aí e fazer o monitoramento, fazer as aplicações de forma preventiva aí para que a gente não tenha problema. Se nós formos comparar, se pegarmos um histórico dos anos anteriores, a quantidade de casos que nós temos até o momento, comparado a outros anos, como é que está? Assim, se a gente comparar, nós temos aí um ligeiro aumento, se a gente comparar isso com o ano passado, né, dos casos no nosso estado. Mas vejo como maior preocupação o estágio em que está a soja. O ano passado nós tivemos aí um veranico inicial também, mas quando nós começamos o plantio se estendeu de forma muito rápida, então nós tivemos um plantio muito rápido. Esse ano o plantio ele prolongou um pouco mais, tendo em vista que tem algumas regiões próximas a nós que o pessoal terminou de fazer o plantio agora em dezembro, meados de dezembro. Então essas situações é que preocupam um pouco mais. Onde nós estamos já com a soja no seu ciclo reprodutivo, de enchimento de grão para o final, a preocupação ela é menor, mas essas situações aí de áreas que nós temos, de áreas mais novas, elas sim geram uma maior preocupação. Aí sim tem que tomar um pouco mais de cuidado. Se compararmos com o ano passado, a diferença dos focos, o ano passado ela chegou um pouco mais tarde, né? Chegou já no mês de janeiro, né, do ano de 2020. Então nós temos aí um ligeiro atraso na identificação da doença. Mas isso aí, para mim, como técnico, não significa nada, ter mais ou menos foco. Vai depender muito do estágio que está a soja, do estágio que a doença chegar, né, nessas sojas mais novas. Nós temos várias áreas de pastagens que foram plantadas agora, umas primeiro ano, outras segundo ano. Essas áreas mais novas, elas ficam mais suscetíveis ou não à doença, ou não tem nada a ver?
questão de sensibilidade, suscetibilidade à doença, ela está mais relacionada à questão de sanidade da planta ou até mesmo de nutrição da planta. Essas áreas novas, por não terem talvez uma situação de solo mais corrigida, a planta não está totalmente vigorosa, elas são sim mais sensíveis a que essa doença ela se multiplique de forma mais rápida na cultura. Quando você tem uma soja mais sadia, mais vistosa, com todos os seus elementos nutricionais equilibrados, ela vai conseguir se multiplicar nessa planta, mas a planta também vai conseguir tolerar de uma forma mais melhor do que esse lugar onde a soja está um pouco mais fraca. Mas isso nós estamos supondo que essa área de pastagem é uma área que não está extremamente corrigida. O principal problema que eu vejo é o momento em que vai aparecer essa doença nessas áreas. E tendo uma condição de umidade, tendo uma condição de insolação, essa doença pode sim causar danos e trazer prejuízo ao produtor. O uso de cultivares precoces interfere no aparecimento ou na propagação da ferrugem asiática? Divino, eu não acredito que esteja muito relacionado à questão a precocidade da soja vai interferir nesse sentido. A diferença porque essa soja mais precoce, você vai estar colhendo ela mais cedo. Por exemplo, a ferrugem chegou nessa soja precoce, ela vai estar praticamente já fechando seu ciclo. Supondo que apareceu agora a ferrugem, né? E o produtor plantou aí no meio de outubro. Então, essa soja está praticamente concluindo seu ciclo. Então, a ferrugem aparecendo nessa variedade, pouco será o dano que ela vai causar. Se compararmos com a soja de ciclo médio ou a soja de ciclo longo, a doença vai atingir ou vai chegar nessa variedade mais cedo, vai pegar ela num estágio produtivo inferior a essa soja precoce. Então, a probabilidade de dano na soja de ciclo médio e ciclo longo, ela é maior do que a soja precoce. Isso sim. Uma soja precoce, lembrando, plantado mais no cedo. Se pegar uma soja precoce e plantar ela em dezembro, a probabilidade dela ter problema também é o mesmo. Um pouco difere da soja de ciclo longo ou ciclo médio. A escolha do fungicida. Parece-me que hoje você usar um produto apenas, e principalmente se for repetitivo o uso desse produto, isso pode causar fazer com que a ferrugem se torne tolerante a esse produto, né? O que nós falamos no início, Divino. Quando a ferrugem ela surgiu, nós tínhamos uma eficiência de controle dos produtos que havia naquele momento extremamente alta, controle em torno de 90%, acima de 90%. E hoje esses mesmos produtos, eles não entregam aí 40%, 50% de eficiência de controle. O fungo ele foi se adaptando e foi ocorrendo mutações e a geração que foi sucedendo nesse período foi gerando um fungo mais tolerante, um fungo mais capaz de suportar esse produto. Hoje, trabalhar com um grupo químico só, tecnicamente, dá um tiro no pé. Então, o que nós temos hoje que tem maior eficiência? Tem os produtos novos que estão aí no mercado, que estão vindo, tem alguns que vão vir ainda para o mercado, que a pesquisa está terminando, está desenvolvendo ainda. Mas mesmo esses produtos que a gente observa pelo consórcio anti-ferrugem, mesmo esses produtos que estão para vir, a eficiência não é a eficiência que nós tínhamos antes. Nós estamos falando de eficiência de 80%, 70%. Isso então, para os produtos que ainda estão por vir. Para os produtos que estão por vir, né? Então, os que estão no consórcio anti-ferrugem, o que foi apresentado no ano passado, né? Então, nós não temos aí uma perspectiva boa para produtos isolados. O que acontece é a associação de grupos químicos, a utilização de produtos protetores, de fungicidas protetores, e assim a combinação deles vão te proporcionar uma eficiência melhor no controle desse fungo. E lembrando, a ação preventiva, a aplicação preventiva, ela sempre gera melhores resultados. Sempre nos gerar melhores resultados se compararmos aí com as aplicações fora do período ou aplicações tardias. Ou seja, ficar aguardando então para ver se vai aparecer ou não pode ser um chute no pé.
Com certeza é um chute bem dado no pé, né? Porque hoje o que nós como técnicos, nós indicamos, nós conversamos com os produtores, nós sugerimos para os produtores trabalhar sempre de forma preventiva. Esse ano não apareceu ferrugem, o custo da soja está um custo alto, vamos tentar economizar nesse sentido. A gente costuma sempre lembrar, a ferrugem não é uma doença que a gente pode trabalhar no talvez. Eu não posso esperar ela aparecer para, de repente, fazer uma aplicação. É melhor que ela apareça já com a soja protegida, já com o produto na planta, né? Se ela for, porventura, aparecer, a gente espera que não apareça, né? Mas se ela realmente aparecer, a soja já esteja protegida. Aí a capacidade de provocar dano reduz. E a sua eficiência para controle dos produtos feitos dessa forma, ela é um pouco maior do que feito de forma curativa. Não pode passar pela cabeça do produtor aquela ideia de que ele estaria jogando dinheiro fora se ele coloca o produto ali antes de aparecer a ferrugem? A pesquisa nos mostra, Divino, que apesar dessa aplicação nos últimos anos, com o manejo que nós temos feito, essa aplicação, ferrugem não é assim, uma doença que tem nos gerado grande prejuízo, mas a pesquisa mostra que quando nós trabalhamos de forma preventiva, é onde nós obtemos o melhor resultado. Então, a conversa com o produtor é sempre nesse sentido, sempre trabalhar de forma preventiva, e agora, como nós já temos a ferrugem na região, diminuir os intervalos entre uma aplicação e outra. Então, essas são ferramentas que nós utilizamos que vai auxiliar numa eventual presença do fungo na cultura. Tendo o fungo na cultura, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente vai manejar e o que a gente vai utilizar. Hoje não dá para ser, pelos valores que você mencionou, por tudo que se gasta em pesquisa com relação à ferrugem, a ferrugem não é uma doença que se brinca, né, e que a gente pode jogar na dúvida, não vai aparecer, não vamos fazer, vamos esperar aparecer. Então, o posicionamento, a recomendação, nós como técnicos, é sempre trabalhar de forma preventiva. Agro e Prosa. Rodrigo, você já trouxe aqui uma série de ações de prevenção que devem ser tomadas pelo produtor para evitar que tenha prejuízo com a ferrugem asiática. Eu gostaria que a gente fizesse o seguinte, aproveitasse esse último bloco agora para trazer recomendações. Você vai dar uma consulta gratuita agora para os produtores que estão nos ouvindo. Então vamos começar dizendo o seguinte, o que eles devem fazer para prevenir a ferrugem asiática. E depois nós vamos falar como é que ele vai manejar isso. Vamos começar com a prevenção, então? Tem alguns pontos que você já trouxe e com certeza ainda tem outros que você tem a dizer para esses produtores. Com certeza, Divino, com certeza. A forma preventiva, eu como técnico, na minha opinião, eu considero como uma forma de se obter melhores resultados. Então, uma dessas medidas preventivas que nós precisamos tomar o vazio sanitário, né? A época de plantio, ela interfere muito também no nosso possível manejo para essa doença. Só voltando no vazio sanitário, não basta apenas não plantar naquele período, mas tem que se cuidar para que a área fique limpa, né? Sim, nós temos um vazio sanitário, como eu já mencionei, no nosso estado, que vai do dia 1º de julho ao dia 25 de setembro. Dentro desse período, nós não podemos ter na cultura da soja, os pés de soja dentro das nossas áreas. Ou seja, nós precisamos eliminar essa soja antes desse período. Como nós temos um volume muito grande de milho safrinha na nossa região, acaba que esse manejo feito para a cultura do milho já representa uma grande diminuição dessa soja tiguera. Para aquelas áreas que
nós não temos o milho safrinha, é de fundamental importância, é de extrema importância manejar essas plantas tiguera para que elas não fiquem ali multiplicando a doença e não façam a ponte aí de um ano para o outro ali, da ferrugem para a cultura da soja. Lembrando que essa planta que ficar ali depois, nesse período, ela deixa de ser cultura e passa a ser praga, né? Essa soja ela vira uma praga que vai ficar com a doença ali alojada para poder depois atacar o milho. Sim, quando nós não temos a soja como uma cultura principal ou a cultura objetivo, ela passa a ser a erva daninha da situação. Como o milho é dentro da cultura da soja, a soja também se torna dentro da cultura do milho ou dentro de qualquer outra cultura que não seja a cultura principal. E é fundamental fazer esse manejo, fazer essa eliminação aí para que o vazio sanitário continue dando resultado aí, continue trazendo ou reduzindo a questão ou nos ajudando, né, a manejar a ferrugem aí no nosso estado, pensando em estado como um todo. Né? Bom, depois do vazio sanitário, qual que seria o próximo passo? Depois desse vazio sanitário, hoje nós temos que eu considero também uma situação importante, estarmos bem planejados, os clientes, os produtores estarem bem planejados para se plantar numa época mais adequada. Aqueles plantios mais tarde, eles sempre vão sofrer um pouco mais, não só com ferrugem, mas com outras doenças, DST, que vão ter uma pressão maior. E também pragas, como percevejo, mosca branca, que vão trazer outros danos também para o produtor. Então, esse planejamento do que fazer, de quando fazer, de como fazer, ele é extremamente importante. E ele traz, no final, resultados interessantes ao produtor. Então, não dá para manejar ou plantar uma soja já no final do ciclo de plantio e esperar que eu consiga passar sem nenhuma aplicação, ou com uma aplicação, ou com duas aplicações, com foco para essa doença. Então, esse planejamento é uma outra ferramenta importante que a gente utiliza para manejar essa ferrugem, manejar essa doença. Não só essa doença, como todas as outras doenças e outras pragas. Plantar junto, né? O clima permitindo, lógico, o clima esse ano foi um fator extremamente para as situações que nós estamos passando hoje, limitantes também para algumas situações. Então, o clima permitindo, as situações permitindo, trabalhar dentro de uma certa homogeneidade aí na região, né? Começou o plantio, vamos plantar todo mundo na mesma situação, para que a gente consiga passar, que essa cultura consiga passar sem maiores problemas, sem maiores danos. Eu estava com essa dúvida. Como que o produtor vai agir quando o clima furar o planejamento dele? Por exemplo, tá tudo certo, tudo pronto, chega na hora de plantar, não chove. Muitas vezes ele até planta no pó e acaba que ele tem que plantar mais uma ou duas vezes depois. Então, nós costumamos comentar lá no escritório e com outras pessoas também que o nome já fala, é planejamento, né? E o planejamento nem sempre é aquilo que nós executamos ou não é aquilo que a gente vai fazer no campo. Mas ele já nos dá um norte, né? Ele já nos posiciona para aquilo que nós temos que fazer. É melhor você ter um contratempo e mudar o planejamento do que você não ter nem um planejamento para ser seguido. Então, isso é uma ferramenta de manejo que nós precisamos seguir, né? Então, é somente mais uma ferramenta aí que a gente utiliza. Agora, a questão do clima é extremamente complicada, é muito difícil. Nós estávamos planejados e organizados para fazer uma certa ação, e o clima muda tudo. Mas é a adequação do planejamento. É a adequação do planejamento para aquilo que a gente encontra no campo. A gente sabe que o clima a gente não controla. Bom, o produtor já fez o seu dever de casa, já fez o vazio sanitário direitinho, já fez o planejamento. E o próximo passo, qual é? Dentro desse próximo passo que já vai entrar em como manejar a cultura, de quais produtos a gente deve posicionar e quando posicionar, o planejamento ele já nos traz para certas situações. Hoje o produtor tem uma cultura de ciclo médio, por exemplo.
Não, eu tenho planejado fazer duas aplicações específicas para ferrugem ou para DSTs. Eu vou fazer uma associação de alguns produtos. Eu vou ter um certo intervalo de aplicação. Então, isso tudo parte de um planejamento, de uma conversa prévia com o produtor, daquela leitura dos resultados de pesquisa que os professores, que os doutores, que as instituições de pesquisa nos fornecem de produtos que têm melhor eficiência. Então, nessa programação, nós já vamos posicionar, nós já vamos direcionar o produtor para esse planejamento, para aquilo que a gente vai executar. Aí, lógico, tem as condições ou situações que alteram um pouco esse planejamento, mas o produtor já está com aquele planejado. Por exemplo, aqui na área do Oscar, o fato de ter aparecido a ferrugem na área dele não alterou a programação dele, porque ele já tinha essa preocupação e tem essa preocupação com a ferrugem. Então, quando a gente sempre está conversando e vai sugerir produtos, os produtos são aqueles que têm a eficiência melhor e são aqueles direcionados para essa situação. Então, aparecer ferrugem para esse cliente ou para o outro cliente que está planejado, tem esse planejamento, vai gerar um pouco de cuidado. Talvez algumas medidas de redução de intervalo de aplicação, mais cautela, monitoramento, que eu considero uma ferramenta fundamental, monitoramento. Está no campo, está observando, está vendo o que está acontecendo, está coletando folha, está levando para o sindicato, que faz um trabalho excelente aí há algum tempo. Então, isso aí, esse monitoramento e essa leitura ela é fundamental. Então, não vai pegar o produtor de surpresa. Então, eu não tive que correr atrás para comprar produtos, eu não tive que mudar minhas ações por isso, porque nós já estávamos programados e planejados para essas situações. Agora é monitoramento e seguir aí ao ciclo normal e torcer para que o clima nos permita uma boa colheita e nos continue favorecendo. Você acha que haverá muita perda esse ano em função desse atraso do plantio e até mesmo em função das chuvas que estão escassas? Então, Divino, eu estava passando hoje na região aqui do Montevidéu e observando essa questão. As chuvas estão muito regionalizadas, ou regionalizadas não, estão muito, não está pulando nem a cerca, né? O cliente às vezes tem um talhão ali dentro da propriedade que está chovendo super bem e outro talhão aqui distante desse está sofrendo com a falta de chuva. Então a chuva esse ano ela está muito localizada. Ela é exatamente essa palavra, ela está muito localizada. Então nós vamos ter resultados muito positivos, como o vizinho talvez não vá ter o mesmo resultado positivo. Como eu havia comentado, estava passando aqui na região do Montevidéu hoje e vi soja morrendo por falta de chuva e em outras regiões chovendo super bem. Isso está sendo muito comum de ver esse ano. Então, a gente escuta muitas previsões, olha muitas previsões de clima, muito não está acontecendo das previsões, ou não está caindo em certo lugar, está caindo em outro. Então, esse ano o ano passado, final do ano passado, foi um ano muito complicado de chuva. Se a gente observar os históricos aí, nós temos um volume hídrico muito abaixo do que foi nos outros anos. Então, essa chuva, eu acredito que ela vai vir em algum momento. Se a gente comparar os históricos aí, a chuva sempre cai, sempre está mais ou menos dentro de um patamar aí de chuva no ano. Então, essa chuva vai chegar em algum momento. Pode ser que nós tenhamos um período chuvoso de fevereiro, de março, muito maior do que a gente teve nos outros anos. Mas isso aí é um achismo, né? Então, é difícil falar nisso agora. Mas o regime hídrico ainda está muito abaixo do que o que a gente espera, né? Que a gente esperava. Pode ser que ela venha no momento em que o produtor não vai precisar dela, né? Momento que ele vai ter que colher e que ele vai precisar que o clima esteja adequado para iniciar essa colheita. Chuva, eu falo que o produtor sempre ele necessita, né? Mas se tivesse como vir certinho, assim, calendarizado, seria o mundo ideal, né? Mas a gente lida com o que a gente encontra. Então, vamos ver o que nos espera para frente aí. A agricultura ela é muito dinâmica. Então, vamos ver o que a gente vai encontrar aí pela frente. Mas eu acredito, como você tinha perguntado, eu acredito aí numa produção muito desigual. Nós vamos ter áreas que vai produzir
bem, e vão ter áreas que vai produzir extremamente abaixo aí. É difícil falar se nós vamos ter um resultado menor do que o ano passado, mas vamos esperar aí, ainda está cedo ainda para ver isso aí. O mundo ideal não existe. Rodrigo, muito obrigado, foi maravilhoso, foi incrível falar com você. Eu tenho certeza que você trouxe informações assim extremamente relevantes para o produtor rural, o nosso produtor que é muito tecnificado, muito informado. Vamos torcer para que a chuva venha e a gente possa ter uma produção maravilhosa. Muito obrigado e eu espero contar com você outras vezes aqui no programa, viu? Tá joia, eu que agradeço, Divino, pelo convite, de poder contribuir com você aí, contribuir com informações, e a gente está à disposição. Necessitando aí, é só nos procurar. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.